Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para a correção da nossa atividade da semana passada, a oitava atividade matemática. A primeira questão dizia o seguinte: veja a quantidade de calorias queimadas para cada atividade durante 30 minutos, certo? Tinha lá uma tabela e durante 30 minutos, de acordo com cada atividade, eram gastas essa quantidade aqui de calorias, que vai seguindo aqui ao lado. E a pergunta, pessoal, era a seguinte: quanto tempo será necessário para queimar 700 calorias na atividade de bicicleta? Aí você deveria fazer o quê? Vamos lá ver, atividade de bicicleta. Sabemos que em 30 minutos vão ser gastos 280 calorias, não é isso? Tá aqui, em 30 minutos. Mas a questão quer saber quanto tempo, ou seja, quantos minutos eu vou precisar para poder gastar 700 calorias. Então vamos aqui para um raciocínio. Se em 30 minutos eu gasto 280, se eu colocar mais 30 minutos, então seriam mais 280, não é isso? Vamos somar isso aqui para ver quanto é que dá. 280 mais 280. 0, 8 mais 8, 16, vai a 1. 1 mais 2, 3, mais 2, 5. Ó, se eu tivesse mais 30 minutos, o total seria 560. Mas eu quero quanto? 700. Então, estão faltando quantas calorias aqui? Eu posso fazer da seguinte maneira. Se eu estou querendo saber quanto tempo vai precisar para gastar 700, então eu só vou pegar os 700 e subtrair de 560, certo? Menos 700 menos 560. Aqui vai dar 0, 6 para 10, 4, 1 daqui vem para cá, 1 mais 5, 6, 6 mais 7 dá igual a 1. Faltam 140 calorias, mas e aí, como é que eu vou saber quanto tempo tem? Se eu já usei aqui, primeiro 30 minutos, depois mais 30, gastei 560. Só que aí eu estou precisando saber quanto tempo vão ser gastos para 700. 140, pessoal, é exatamente a metade de 280 calorias. Se é a metade, então vai ser metade do tempo também. Se para 280 calorias serem gastas eu preciso de 30 minutos, a metade seriam quantos minutos? 15, né? 15 minutos. Então, quanto tempo eu necessitaria? Basta que eu some. 30 mais 30 mais 15. Aqui dá 5. 3 mais 3, 6 e 1, 7. 75 minutos. A alternativa seria a letra D. Ok? As duas questões seguintes, a segunda questão e a terceira, elas são de teorema de Pitágoras, certo? Eu já coloquei até a fórmula aqui. Vamos relembrar do que eu falei no outro vídeo. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ah, mas eu não me lembro mais disso não. O que seria? A hipotenusa, pessoal, é referente ao lado que vai estar oposto ao ângulo reto. Onde é o ângulo reto? É esse aqui. Tem esse símbolozinho, a gente sabe que ele é o ângulo reto. E qual é o lado oposto a ele? É esse lado aqui, que é justamente o que a minha questão está pedindo, a incógnita y. A gente só sabe que aqui é um valor desconhecido, né? E eu estou procurando justamente ele. Então, eu estou procurando quem? A hipotenusa. Então, aqui vou deixar como H. É igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos seriam os outros dois lados, ou seja, os lados que formam o ângulo de 90 graus. 5 centímetros e 12. Eu posso colocar primeiro o 5, depois o 12, ou depois o 12 e depois o 5, não tem problema. Substituindo 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Minha hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado, é 5 vezes 5, não é isso? Então dá igual a 25, mais 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que resulta em 144. Hipotenusa ao quadrado é igual a 25 mais 144, dá igual a 164.
9. 169. Então, se hipotenusa ao quadrado é igual a 169, eu quero apenas a hipotenusa sozinha, né? Então, deixo somente o h ali. Aqui é uma potenciação, não é? Porque tem um expoente. Como ele vai passar para o outro lado da igualdade, ele vai com a operação inversa. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, raiz quadrada de 169. Hipotenusa, vou fazer aqui do lado. Hipotenusa vai ser igual a 13, ok? Por que é 13? Porque 13 vezes 13 é igual a 169. Aqui a gente vê que é uma raiz quadrada. Como é que eu sei, professor? Porque aqui no índice não aparece nenhum número, mas quando não aparece nenhum número, eu sei que é 2. E aqui o expoente que eu passei anteriormente era o quadrado, né? Logo, o índice aqui só poderia ser 2. Então, alternativa C. Terceira questão, mesmo procedimento, ó. Não aparece nenhuma medida aqui no portão, né? Mas no enunciado da questão tem. O portão da casa do senhor Antônio tem 4 metros de comprimento, ou seja, essa medida aqui, de baixo. Vamos colocar aqui. 4 metros de comprimento. E 3 metros de altura. Então, 3 metros de altura. Diante disso, o comprimento da trave de madeira que se estende do ponto A até o ponto C é aqui uma trave de madeira no portão do ponto A até o ponto C. Se a gente reparar, aqui a gente tem um triângulo retângulo, né? Então a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, como na questão anterior. Porque se eu tenho um triângulo retângulo, eu vou ter uma hipotenusa e 2 catetos. Lembrando, a hipotenusa vai ser quem? O lado que estiver oposto ao ângulo reto. O que é o ângulo reto? Esse aqui, que mede 90 graus, ok? Então, a minha hipotenusa é essa. E é justamente o que a questão está pedindo, a trave de madeira. E os catetos vão ser quem? Vão ser os lados que formam esse ângulo, ó. Aqui é um cateto e aqui é outro. Só substituir. Hipotenusa ao quadrado é quem eu estou procurando. Então, vamos lá, repete. Cateto ao quadrado, vamos colocar primeiro 3. 3 ao quadrado, só estou substituindo. Mais 4 ao quadrado, como eu falei anteriormente, não interessa se vem primeiro 3 ou 4, tá? Hipotenusa ao quadrado igual 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá igual a 9. Mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4, igual a 16. Hipotenusa ao quadrado é igual a 9 mais 16, dá igual a 25. Então, se hipotenusa ao quadrado é igual a 25, a hipotenusa sozinha vai ser igual ao quê? Potenciação passa por outro lado, operação inversa. Radiciação, raiz quadrada de 25. E todos nós sabemos que é qual o número que multiplicado por ele mesmo que vai dar 25? É o 5. Ok? Terceira questão, alternativa B. Então, pessoal, próxima questão, na quarta, certo? Para resumir, tem a Júlia, Maria, Sandra, Leonardo e Gabriel. O que é que eles fizeram? Cada um jogou um dado e aquele que obtivesse o maior valor ia jogar primeiro, né? E a sequência iria depender da quantidade que saísse no dado. Aí os números que eles tiraram estão representados aqui na tabela. Então, a gente deveria saber a sequência do maior para o menor para poder saber a ordem, certo? E como é que a gente poderia fazer isso? Vamos analisar aqui. Eu tenho 1 sobre 7. Eu posso fazer o que? Uma divisão. 1 dividido por 7 pode? Não pode, né, pessoal? Então, quando não pode, eu vou colocar um 0 aqui. Obrigatoriamente, eu coloco 0 e vírgula. 10 dividido por 7 só pode ser 1, porque se eu colocar 2,
vai ficar 2 vezes 7, aí vai dar igual a 14 e vai passar de 10. Aqui, pessoal, a gente não precisa nem continuar, ó. Se aqui já deu 0,1, você já nota que 0,1 vai ser menor que esse 0,8, né? Então vamos guardar esse 0,1 aqui. É 0,1 e vai continuar. Eu vou parar aqui porque a gente já tem noção de que esse valor aqui, ou seja, o valor da Júlia, vai ser menor do que o da Maria. Vamos ver aqui o da Sandra. 15 sobre 3. É 15 dividido por 3. A gente sabe que é igual a 5. Vou colocar aqui embaixo. Não é isso? 22 dividido por 5. Vamos fazer aqui a divisão. 22 dividido por 5. Eita, cachorro. 22 dividido por 5. Eu pausei aqui por causa do cachorro, mas sem problema não. Então vamos lá. 22 dividido por 5, 4, né? 4 vezes 5, 20. 20 para 22, falta 2. 2 dividido por 5 não dá, então coloca 0. E aqui eu coloco uma vírgula, não é assim? 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então já sei que o valor do Leonardo é igual a 4,4. Vamos guardar. Então, pessoal, já dá para ter uma noção, né? Leonardo foi 4,4. O Gabriel já tem um número aqui, ó. Apesar de ser decimal, é um número maior que 11. Então, qual desses 5 tirou o maior valor no dado? Gabriel, né? 11. O do Leonardo foi quanto? 4,4. Da Sandra, 5. Vamos colocar aqui em cima a ordem. Primeiro. Em segundo lugar, quem foi? A Sandra, né? Segundo. Terceiro, Leonardo. Quarto, foi a Maria. Por quê? Porque a Júlia, que a gente fez lá no início, foi 0,1, que eu não terminei, mas já deu para ter uma noção. Quarta, a Maria, e quinta, a Júlia, certo? Então, lá na sequência, quem seria o primeiro? Gabriel. Depois, Sandra. Em terceiro, Leonardo. Quarto. Ai, não, tô fazendo errado aqui. É a letra D. Quarto, Maria. E quinto, a Júlia. Então, a alternativa seria a letra D, ok? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Letra D. Agora, pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quinta questão teve muito erro, não sei porquê, mas vamos lá para a correção. Aqui não ficou tão perfeito, mas no link deu para perceber. É um ciclo que está dividido em 4. Se eu fizer aqui uma fração referente à parte pintada, vão ser o quê? 3 partes pintadas de um total de 1, 2, 3, 4. Então, 3 sobre 4. Não é isso? Somente isso. 1, 2, 3, de um total de 4. Mas aí, pessoal, a pergunta falava sobre frações equivalentes. Ah, professor, mas e aí, como é que eu vou saber se não dá para simplificar? Nesse caso aqui, não. Mas eu poderia fazer da seguinte forma. Qual desses números aqui seria a fração equivalente a essa? Para simplificar, a gente divide, né? Mas quando eu já tenho uma fração irredutível, que é esse caso aqui, eu posso descobrir outra fração equivalente a ela multiplicando tanto em cima como embaixo pelo mesmo número, certo? Será que dá para eu fazer pelo 2? Evidente que dá. Multiplicar por 2. 3 vezes 2 dá igual a 6, né? E 4 vezes 2, 8. 6 sobre 8, ou 6 oitavos. E se eu fizer o inverso? É a simplificação. Se eu dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Só fiz o inverso, ó. Divisão, que é quando a gente simplifica. Eu multipliquei aqui porque aqui já era uma fração irredutível. E a pergunta não quer saber da equivalente, então seria 6 oitavos, ou seja, a alternativa C, ok?